e a palestra que eu ia dar. A primeira parte é conceitual. Seria igual, né? Definição de desfecho primordial, certo? Da importância do ensaio clínico. Não vou cansá-los repetindo os slides. Aí agora eu vou passar para a segunda parte, aplicáveis aos anorexígenos da tarde, que eu estudo há muito tempo, meio perifericamente, agora fui estudar aprofundadamente. E esse é o slide sobre o grau de evidência na utilidade e riscos de anorexígenos da tarde no manejo da obesidade em pacientes com e sem doença cardiovascular. Esse é o slide aí. Não é nada. Foram listados aqui séries e números, um ensaio clínico, 20, 30, 40. Aqueles dados, doutora, com todo o meu respeito pela sua elegância, pela sua competência. Os dados do FDA de 1972, certamente não havia possibilidade de que eles abrigassem o rigor metodológico dos ensaios clínicos randomizados, cujo primeiro foi publicado e homenageado por mim, numa publicação em 1948. Não a homenagem, o ensaio clínico. Em 1956 começou... Essa é uma cultura que cresceu na década de 80. Então, em 72, a meta-análise era de séries de casos. Certo? Era um acúmulo da experiência da época da prescrição de medicamentos. Então, objetivamente, quantitativamente, eu quero dar minha contribuição científica aqui sobre o grau de evidência, sobre benefícios comparativos de anorexígenos anfetamínicos ou aparentados de anfetamínicos ou primos distantes, o que quer que seja, de anfetamínicos, na prevenção, no controle da obesidade, na prevenção de desfecho cardiovascular, certo? Nos riscos de hipertensão, nos riscos de AVC, nos riscos de infarto do miocárdio. Esse é o slide. Muito obrigado. Senhores, antes de chamar nosso próximo debatedor, nós informamos que quem quiser já fazer a sua inscrição para participar das manifestações, logo após a apresentação do último debatedor, é só chamar a nossa colega aqui da equipe de apoio. Bom, então agora nós convidamos o Dr. Francisco José Roma Palgarten, da Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública e CATEM Anvisa. Também serei breve, né? Mas eu queria começar lembrando, né, que no próximo ano, 2012, né, completará 50 anos de um dos grandes marcos na história da regulação dos medicamentos, que foi a aprovação pelo Congresso americano da emenda Kefauver-Harris, no rastro da tragédia da talidomida, que não alcançou os Estados Unidos com a mesma força que alcançou a Europa, o Japão, o Brasil e outros países. Mas, né, o impacto da talidomida na opinião pública e tudo mais que aconteceu levou a um grande aperfeiçoamento, né, da atividade regulatória no mercado de medicamentos. E a emenda Kefauver-Harris, né, senador Estes Kefauver e Orrin Harris, de Arkansas, e outro do Tennessee, introduz, né, uma coisa que não existia até aquele momento: a exigência de comprovação de eficácia de um medicamento, né, que pretendia alcançar o mercado americano. Então, até 1962, os medicamentos chegavam ao mercado sem nenhuma necessidade de comprovação de eficácia. Alguns desses medicamentos que nós estamos considerando aqui, na sessão da tarde, chegaram um pouco antes, 58, né? No caso da anfepramona, o outro logo no início da década de 60 e o Mazindol um pouco depois. Então é isso. Quando essa emenda,
foi aprovada no Senado americano, no Congresso e no Senado, né, houve naturalmente um grande aperfeiçoamento, né, de todos esses estudos clínicos que já existiam antes, mas que foram extraordinariamente aperfeiçoados metodologicamente a partir desse momento. Então eu sugiro até que a Anvisa, né, lembre no próximo ano de comemorar esse que é um momento extremamente importante e que diz respeito ao que nós estamos discutindo aqui, que é mais do que a questão, né, dos efeitos adversos, a questão da eficácia não comprovada desse medicamento. O que está se propondo aqui, pelo teor das manifestações que eu vejo aqui, é que se aceite, né, quer dizer, a pobreza, né, da evidência científica de eficácia e segurança desse medicamento foi, né, fartamente demonstrada e simbolicamente aqui, né, o slide em branco, né, na apresentação do debatedor anterior, né, chama atenção para esse fato. Né? Não é relato de caso, sério, mas evidência científica de acordo com aquilo que hoje é consensualmente aceito, né, ao nível internacional. Então, o que está se tentando fazer aqui, a meu ver, em termos da argumentação, é quase que uma inversão do que deveria ser. Né? Ninguém está demonstrando o contrário, está mostrando evidências, né, de peso sobre eficácia ou sobre segurança desse medicamento, mas está se argumentando, né, que essa segurança e eficácia, como há poucos estudos limitados, que essa segurança e eficácia deva ser presumida, né, e mantidos os medicamentos no mercado até que se realizem estudos, né, que possam avaliar realmente, de acordo com os padrões hoje aceitos cientificamente, se eles são realmente eficazes. Isso é absolutamente, a meu ver, inaceitável. Isso é retornar, se nós formos estender isso, né, a longo prazo, que terapias nós estaríamos aceitando hoje como válidas, porque nunca foram submetidas a um crivo. Não é, essa é uma inversão. Né? A segurança e eficácia de um medicamento não pode ser presumida. Ela tem que ser demonstrada com esses instrumentos, né, que nós estamos nos referindo aqui. Né? Eu não vou entrar em detalhes. A questão dos efeitos anfetamínicos do Femproporex são bastante conhecidos. Né? Toda a farmacocinética do Femproporex mostra isso. Se administrar Femproporex, você vai encontrar anfetamina na urina, anfetamina na saliva, anfetamina no cabelo, em níveis altos. Tem diferenças entre estudos, mas isso é um fato, né? Um fato bastante. Tudo que nós conhecemos a respeito da anfetamina, nós podemos esperar em relação ao Femproporex. Se nós formos falar em relato de casos, há muitos que não saíram aqui. Há relatos de casos, a Femproporex durante algum tempo esteve, longo tempo, no mercado na França, por exemplo, é um relato de caso de síndrome de abstinência quando a França resolveu proibir o medicamento e pacientes que utilizavam entraram em crise de abstinência. Há relatos inúmeros na literatura, relatos de casos. Né? O Femproporex, para quem não conhece, é o Brazilian Diet Pill, né? Uma droga contrabandeada para os Estados Unidos, ilícita e utilizada. E há inúmeras publicações, artigos sobre problemas psiquiátricos, etc., desse uso da anfetamina, do Femproporex, contrabandeado aqui do Brasil para os Estados Unidos. Não vou chover no molhado e continuar com essas questões e colocar essas... em relação aos estudos, né, o Mazindol, né, nenhum desses medicamentos foi ou é aprovado, né, em qualquer país para uso a longo prazo. Onde é aprovado, são poucas as exceções, é para uso a curto prazo.
essa é uma questão também a provar a curto prazo. Você diminui, talvez, o risco, de alguma maneira, porque você restringe o tempo de uso. Mas qual é o sentido terapêutico, né, de um medicamento? Nós sabemos que todos eles têm em comum essa característica. O indivíduo perde peso, né, mais fortemente no início, né, a continuidade do tratamento, além de um ano, há uma recuperação parcial desse peso que foi perdido às custas do medicamento e com a suspensão há uma recuperação. Então esse é o caso geral, é o default para tudo isso que nós estamos vendo aí. Né? Esse é o default. Vamos ver qual é o sentido, né, de você admitir no mercado para curto prazo. A outra questão, né, de eficácia, assumir, vamos voltar à questão toda que nós discutimos na parte da manhã, né, dos desfechos primordiais, substitutos e intermediários. Não há nenhum estudo, né, que causa perda de peso adicional à dieta. Sabemos que isso ocorre. Né? Agora, isso não pode ser considerado, né, um critério, um desfecho de eficácia, né, porque o medicamento não é utilizado para isso. Ele é utilizado para tratar a obesidade, como todos aqui reconhecem, pelas consequências da obesidade em termos da saúde do paciente. E não há nenhum estudo, também nesse caso, como no caso da sibutramina, que demonstre que a utilização, a perda de peso causada por esses medicamentos anorexígenos cause qualquer benefício à saúde do paciente em termos daquilo que nós consideramos os desfechos primordiais. Né? Tem um estudo aí que a autora, uma das autoras está aqui, né, que foi mencionado como o único estudo com a anfepramona, com a dietilpropiona. Eu trouxe aqui alguma coisa desse estudo. Esse estudo aqui, né, a autora está aí, né, todo respeito, está aqui o esquema, né, como todos esses estudos, né, tem uma alta attrition rate, né, um número considerável de pacientes que não chegam ao fim do estudo, é utilizado o intention to treat. Né? Então está aí o esquema, não vou entrar em detalhes, aqui as características dos grupos. Né? Aqui o resultado. Né? O estudo foi controlado apenas durante 6 meses, os 6 meses iniciais. Temos aí perda de peso, né? Com o placebo, né? E aqui com a dietilpropiona. Daqui em diante, os dois grupos recebendo dietilpropiona. Então, esse é o tempo em que o estudo foi controlado. Não tem nada de surpreendente nisso. Eu acho um pouco interessante. Aqui entra a dietilpropiona nesse grupo previamente tratado com placebo, mas interessante que esse grupo perde menos peso do que aquele em que a dietilpropiona foi introduzida antes. Eu não sei se isso aí é um problema de randomização ou como entender essa diferença, né, na inclinação dessa queda e dessa queda. Mas isso também não tem tanta relevância aqui no momento. O importante é que esse aqui, que foi tratado continuamente com dietilpropiona, há uma estabilidade, o estudo termina aqui em 1 ano. Né? Continuasse além de 1 ano, nós observaríamos provavelmente isso que eu comentei aqui, que há uma recuperação parcial desse peso que foi perdido. Isso não aparece aqui porque o estudo foi interrompido em 1 ano. Né? Se isso fosse interrompido a administração, provavelmente nós teríamos uma recuperação e não uma manutenção do peso perdido. Isso é o que o conjunto todo desses estudos mostra e sugere. Eu não vejo nada que demonstre o contrário disso na literatura. Então é isso que nós temos. Nós temos aqui alguns outros desfechos intermediários ou substitutos. Né? Então o que nós podemos comparar aqui, né,